Olá para você que está chegando por aqui nas nossas redes sociais. Eu sou Fernando Calisto e esse é um novo projeto do Jornal Verdade, do Grupo Verdade. É o Petcast, isso mesmo. É um podcast voltado para os animais, voltado para a ajuda com os animais. E quem vai apresentar comigo esse Petcast, eu não tô sozinho, é a Maísa Caluf. A Maísa, que é advogada e também defensora da causa animal, tá aqui com a gente para apresentar junto comigo esse novo projeto do Jornal Verdade. Olá, Maísa. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou muito feliz com o início desse projeto. É um sonho que está se realizando para a gente poder levar informação para a população a respeito da causa, tirar as dúvidas. E a gente quer muito que a população participe, interaja com os nossos convidados. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, que sempre contribui para as nossas palestras, para os nossos projetos. E eu gostaria que você chamasse ele. Com certeza, Maísa. É um prazer receber hoje como primeiro convidado do Petcast o Dr. Paulo Borges. Dr. Paulo Borges é promotor de justiça do meio ambiente e também professor da Unesp. E ele também vai falar com a gente hoje sobre como o Ministério Público atua, na causa animal. Doutor, seja bem-vindo ao Petcast. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar nesse primeiro momento, do Petcast. E estarmos aqui para discutir uma causa que é muito importante, que transcende a própria questão dos animais, mas vai até a educação, E esse é um espaço da comunicação muito importante e vocês estão de parabéns. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui também para mostrar o trabalho do Ministério Público. Muito obrigado, doutor. E a gente começa falando sobre essa questão, como o Ministério Público atua, em prol da causa animal e quais são as principais responsabilidades de um promotor de justiça nesse caso. Qual que é a situação, qual que é a responsabilidade do senhor nessa situação? É importante a gente retomar alguns conceitos, mas fica claro quando as pessoas entendem que nós temos no meio ambiente um direito que não é só nosso. Ele transcende as atuais gerações, portanto, tem uma característica geracional, e isso engloba a fauna, a flora, de uma maneira geral, e portanto, quando a gente fala da causa animal, nós não podemos esquecer tanto do meio ambiente quanto do espaço socioambiental em que vivemos e que isso implica em interações com todos. E é importante então que o Ministério Público, na questão difusa, que é coletiva, isto é, não é o meu direito, não é o seu direito. A pessoa tem um pet, ela tem direito de proteger esse pet, até de pedir indenização se alguém fizer algum mal para esse animal. Entretanto, ela não pode entrar com uma ação para todos os pets, para todas as pessoas, e nessa relação, então, o Ministério Público, quando ele atua para proteger toda a causa animal e a ambiental, desde que seja de natureza coletiva. Ótimo. Excelente, doutor. E o senhor poderia compartilhar com a gente algumas experiências notáveis que o Ministério Público desempenhou um papel crucial na defesa dos animais? Olha, especificamente nessa área que se volta para a questão animal, nós temos proposto algumas medidas administrativas nos inquéritos civis e nas ações também, para garantir, por exemplo, melhores condições no canil, que foi uma reivindicação da sociedade. Essa interlocução das ONGs, da sociedade, do Ministério Público é muito importante, e naquilo que não foi possível resolver administrativamente num acordo, virou ação, foi ajuizado, propriamente, especificamente em relação ao próprio canil de Franca. E nós temos outras causas, como também o caso de uma senhora que não tinha mais condições, que era cuidadora, não tinha condições de, sem prejuízo pessoal e da própria saúde e do próprio sustento, cuidar dos animais que ela recolheu nas ruas, que eram cães comunitários, animais comunitários, e que para fazer um tratamento ela tinha que abrir mão desses cuidados, e esses animais ficariam desprotegidos. Procurou o Ministério Público, relatou o ocorrido, foi inclusive apoiada por ONGs da cidade nesse sentido, e aí nós propusemos uma ação que é inédita, inclusive, foi noticiada pela sua coluna, vocês têm um grande papel e importância, que foi inclusive a condenação do município a garantir a manutenção desses animais por meio do fornecimento de alimentos.
Interessante, doutor. O senhor citou em ONGs, né? Eu queria saber do senhor como que o Ministério Público trabalha juntamente com essas ONGs, com essas sociedades ou com entidades, né, e organizações para poder promover a conscientização e também combater as práticas prejudiciais aí aos animais, na realidade. Olha, o instrumento só pode ser o da educação. Exato. Não tendo sucesso na educação, havendo violações, portanto, e desrespeito aos animais, resta a instauração de procedimentos para investigação. No caso de Franca especificamente, a Guarda Civil também tem atribuições para fazer autuações e aplicação de multas. E há uma interconexão muito grande entre reivindicações que chegam para nós, seja da sociedade civil, aí englobada todas as pessoas, e as ONGs também, sejam por meio das autuações de ocorrências que são lavradas pela Guarda Municipal. E a partir daí nós avaliamos todos os casos, aqueles em que aparentemente a multa é suficiente, nós arquivamos no Ministério Público e a pessoa tem que recolher essas multas aplicadas, ou então quando até há casos de reincidência, nesses as pessoas têm que comparecer na promotoria, inclusive para firmar termo de ajustamento de conduta. Então é todo um sistema que envolve vários atores e que é muito importante o funcionamento dessa engrenagem. Ótimo. Doutor, é interessante o senhor falar isso, porque a cooperação entre as partes é primordial, né, para que haja aí um sucesso nessa causa, né? E eu gostaria de saber como que o Ministério Público enxerga a relação entre a causa animal e outras áreas, como educação, saúde pública, economia, assistência social e segurança pública. Ótimo. É uma pergunta complexa, ampla, mas eu acho que temos que começar pela educação. O fator primordial para a mudança de comportamento em sociedade, até para prevenir violações, é a educação, que tem que começar nos primeiros anos das escolas. As escolas, tanto municipais quanto as estaduais, têm seus projetos político-pedagógicos, propostas ligadas ao meio ambiente, projetos que são desenvolvidos com essas crianças em várias etapas. Essa é importante. Na Unesp, inclusive, nós temos um projeto no NET-PDH, que é o Núcleo de Estudo da Tutela Penal e Educação em Direitos Humanos, que faz nas escolas palestras com várias temáticas ligadas aos direitos humanos, e uma delas é exatamente o meio ambiente. Não é? Então, e aí nós trabalhamos com os alunos do 6º ano do ensino fundamental, esperando ainda pegar já naquela fase da pré-puberdade e pós-puberdade, que seria já na adolescência, não é? Esta conscientização, porque nós acreditamos que a educação vai fazer com que eles se tornem multiplicadores, não é? Junto às suas famílias, e isso vai enriquecendo a sociedade. Agora, existem essas outras áreas. É importante as pessoas saberem que quando nós estamos lidando com cães comunitários, por exemplo, ou mesmo gatos e tudo mais, isto também tem uma relação com saúde, seja com a saúde animal, seja com a saúde humana. É um erro, e é importante a gente aproveitar também esse espaço, o que às vezes as pessoas pensam que um veterinário vai atuar só em relação a animais. Não, ele atua quando lida com o exercício da sua profissão, por exemplo, com a saúde humana, por causa das zoonoses e outras doenças que podem ser transmitidas por meio dos animais, e aí atingindo não só os seres humanos, mas também na via contrária, os próprios animais também. Com certeza, porque isso acaba atingindo, né? Mesmo que venha dos animais, os humanos, a gente tem várias doenças aí que são herdadas de animais e acabam se tornando aí zoonoses e doenças que acabam prejudicando cada vez mais. Doutor, com relação a essa questão que o senhor disse da educação, é muito importante isso mesmo. As crianças, a Maísa aqui em off, a gente estava comentando sobre isso, as palestras que a gente traz para as crianças aprendem isso. Porque a gente pegar do tempo passado, as crianças cresciam que o pai dando chicotada lá no cachorro, lá nos sítios e chácaras era normal. Hoje, você tem uma educação diferente onde você acaba trazendo, e você tem crianças aí que gostam mais dos animais. Tanto é que essa proteção é necessária para eles, sim. Eu queria saber com o senhor o seguinte: como o Ministério Público enxerga tem essa visão com relação a isso, para que os maus tratos aos animais não aconteçam, né? E quais são aí os artifícios ou os instrumentos que o Ministério pode usar para que isso não aconteça?
Então, para que não aconteça, é só na conscientização. Então, nós temos uma atuação pós-violatória, normalmente, caso não sejam questões ligadas à estrutura de atendimento, que aí é responsabilidade do poder público, o Ministério Público pode acionar para garantir exatamente esse atendimento. Existe um procedimento de acompanhamento no Ministério Público, por exemplo, da política municipal, da execução da política municipal de castração. Isso é importantíssimo e a gente acompanha para verificar quantitativamente, por exemplo, qual é o atendimento que o município vem anualmente realizando e buscando que isso seja incrementado. De outro lado, nós temos um problema muito sério em Franca, que é com os equinos, não é? Os cavalos que muitas vezes são amarrados em árvores para pastarem em um determinado lugar durante o dia, ficam às vezes inclusive sem água para beber, ou se tem é pouca, ou então fica numa posição que ela acaba esquentando, ou seja, o animal muitas vezes está tendo problemas com sede. Isso é maltrato. Sim. E por vezes, se a gente aproveitar a pergunta anterior, na questão da segurança também na cidade, das vias públicas, esses animais podem causar graves transtornos e até acidentes, porque soltos, eles às vezes podem ser atropelados, como pode, causando algum tipo de acidente, causar graves ferimentos em pessoas que estão usando essas vias. Então é toda uma questão imbricada. E para isso existe também o trabalho de recolhimento desses animais, isso é importantíssimo e tem que funcionar. Há muitas reclamações na cidade em relação aos equinos, que muitas vezes as pessoas reclamam, não é nem porque estão soltos, é porque deixaram a própria sorte, não tem alimentos, por vezes estão inclusive estragando pacotes de lixo e isso causa muito transtorno a toda a população. Doutor, no último podcast que eu tive com a Maísa, a gente falou aqui no Pode Ver sobre essa questão dos animais soltos. E eu queria trazer para o senhor essa pergunta. Os animais soltos, muitas das vezes, quando acontece algum acidente, você não acha o pai da criança, né? Como que o Ministério Público age dessa maneira à procura de saber quem é? Porque você não sabe, ou seja, de quem é a culpa? Essa é a questão. De quem é do dono? Que você vai conseguir achar o dono se o cavalo não é marcado? Para quem que chega essa culpa desse animal solto? Os animais que são apreendidos, eles são chipados. Sim. Eles são chipados e ali tem toda a história dele. Uhum. Eventualmente isso ocorre com animais que não têm a chipagem ainda, não foi chipado ainda, e aí traz um transtorno, mas a investigação que pode ser feita inclusive pela Polícia Civil é no sentido de tentar identificar esses proprietários. Porém, quando o animal é apreendido e aparece alguém para fazer a retirada e comprova que é o proprietário, esse cadastro no chip do animal ele é feito também. E isto permite o controle de identificação de responsabilidade. Fora do contrário, é aquela mesma situação. Quem era o dono não vai aparecer, não vai se apresentar. Mas há pessoas que podem conhecê-lo e indicar. E aí, durante a investigação, pode chegar nessas pessoas para efeitos de responsabilização, dependendo da circunstância, civil ou criminal, porque ele abandonou o animal na via pública. Muitas vezes as pessoas vêm e alegam, não, mas cortaram uma cerca aqui e o animal saiu e eu ainda não sabia que tinha escapulido e se envolveu numa ocorrência ou até mesmo foi apreendido. Tudo isso é verificada a boa-fé e a verdade disso e há sempre responsabilização. Do ponto de vista ambiental, a responsabilidade ambiental ela é objetiva. Não importa se terceiro foi lá e desamarrou o animal ou se porventura abriu uma passagem para o animal sair, a responsabilidade do dono ela vai, no ponto de vista ambiental, independentemente de culpa de terceiro que tenha concorrido para o evento. Entendi. Doutor, e assim, conforme o senhor falou, né? A população está reclamando muito, né, desses animais soltos na rua, estragando, rasgando lixo, né, estragando as coisas, calçadas e tudo mais, além do perigo de acidentes, né, que causa aí. Como que a população pode proceder quando ela aciona um serviço de captura e não tem o retorno, eles não vão capturar? O que pode ser feito nesse caso? O mais importante é fazer o registro. Se a pessoa consegue fotografar ou filmar por meio de um celular
é importante que ela faça isso, feita a denúncia, e o pessoal alega que não pode buscar naquele momento, ou alega que desapareceu, e a pessoa tem a indicação para onde foi o animal, isso tem que ser reportado para que se possa responsabilizar, inclusive, o município de Franca e o prestador do serviço, que deveria comparecer a tempo e hora para buscar e recolher esse animal. Porque o que nós temos constatado é uma insatisfação muito grande com esse serviço, mas principalmente nos finais de semana e também no período noturno. Essa é uma reclamação recorrente da população. Nós temos trabalhado no Ministério Público e temos acompanhado essa situação para que o município também cobre do seu prestador de serviço a prestação correta. Não é? E no tempo certo, porque se o animal está identificado, as pessoas filmaram, acionaram o órgão que tinha que ser acionado e a coleta não ocorre, alguma falha aí está havendo. É importante, né, doutor, porque se as pessoas não levarem ao conhecimento das autoridades, não tem como também vocês agirem, né? Então, é importante destacar isso, que é necessário fazer prova, filmar, fazer as ligações, registrar com quem falou, o horário, tudo certinho, e reportar à autoridade. Senão, não tem como, né, o Ministério Público agir, a polícia agir, né? Nem a prefeitura, né? Nem a prefeitura, exatamente, né? Então, assim, porque é feita a reclamação, mas algumas pessoas falam, não vira nada. Não vira nada porque não foi feito da forma correta. Exato. E tem que fazer prova de tudo. A gente sempre orienta dessa forma. Não adianta chegar e falar só o que aconteceu. Você tem que mostrar a prova, né? Senão não tem como agir. Quais os passos e procedimentos que uma pessoa deve seguir ao denunciar um caso de maus tratos animais? Isso é importante. A gente começa primeiro, se ela tem condições de gravar isso, registrar essa situação por filmagem de celular, pode ser dessa forma, não precisa ser nada profissional. Identificando o local em que isso está, ela já tem esse primeiro momento, essa oportunidade. Segundo passo seria acionar a Guarda Civil Municipal, para que ela possa, inclusive, fazer a autuação desses casos. E todo mês a gente recebe aí perto de 30 casos reportados pela Guarda Civil Municipal. É interessante observar que o número de reincidências, ele é baixo. A gente tem olhado para isso com um olhar de quem acha que precisa investigar algumas coisas. Por quê? Se tem a chipagem, esse já tem lá um dono. E se não tem, é caso de identificá-lo. Porém, o que acontece? Muitas vezes o familiar daquele que realmente era o dono se apresenta como tal e diz que é dele para poder retirar. E é feito assim um novo registro no nome dessa pessoa, que aí apresenta como comprador desse animal e às vezes amigo. Já houve casos na promotoria. Essas pessoas estão cometendo no mínimo crime de falso, uma falsidade, uma declaração falsa. Elas não são dono, estão sendo empresta nome. E as pessoas não podem fazer isso porque, além da responsabilidade daquele que realmente era o dono passar para ela, e a responsabilidade é objetiva, elas ainda podem responder um processo criminal. Excelente. Que dá até cadeia, né, doutor? Sim, exatamente. Interessante. Com relação a denúncias, como o Ministério Público vê as denúncias anônimas? Isso acaba atrapalhando a investigação? Ou é preciso? O que precisa? A pessoa às vezes quer denunciar, mas a gente sabe que existem retaliações, existem problemas no próprio bairro, alguma coisa assim. A pessoa às vezes tem medo de denunciar, mas quer denunciar anonimamente. Como que o Ministério Público procede nessa situação? Na verdade, a pessoa precisa trazer todas as informações. Ela não necessariamente pode ficar no anonimato, porque pode ser uma denúncia mentirosa. Caluniosa, alguma coisa do tipo. Caluniosa e até para implicar alguém que é um desafeto dela. Infelizmente então, acontece. no site do Ministério Público, existe a possibilidade de a pessoa entrar, sem mesmo ir na promotoria. Ela entra no site do Ministério Público, ela faz o relato da reclamação ou da denúncia que ela quer fazer e o site já permite que ela diga se pode ou não ser identificada. Isto é, se mantém-se em sigilo e, portanto, no anonimato, no sentido de registro daquela informação, ela faz essa informação.
Desta maneira, o nome dela fica protegido, mas ela tem que justificar, tem o medo de retaliações e especificar o porquê está fazendo. Mas vejam, isso passa a ser algo importante para ela. E para o Ministério Público, o olhar normalmente é o olhar de quem precisa garantir na maior parte dos casos. Salvo se depois da investigação verifica que era tudo uma mentira. Aí essa pessoa vai ser responsabilizada também. Abre-se um processo contra essa pessoa, interno, sim, isso. E internamente a gente chama de notícia de fato. A pessoa está trazendo uma notícia de uma violação ao direito animal, por exemplo, pode ser em relação a outros casos também, e dentro do próprio sistema que ela fez o registro, isso vale para o estado inteiro. Se é em Franca, vem automaticamente para a promotoria de Franca fazer a avaliação e adotar as medidas que o caso reclama, inclusive mantendo sob sigilo. Nós temos casos que estão tramitando sob sigilo e casos com uma eficiência na proteção animal e outras causas também. Doutor, eu tenho uma dúvida com relação a uma questão, essa questão de internet hoje em dia, de rede social. Recentemente aqui na região teve um homem que batia num cachorro num posto de gasolina. Isso acabou se tornando viral, o cachorro até desmaiou. A dúvida que eu tenho é o seguinte: com esses vídeos que acabam circulando, sem fazer nenhuma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público pode pegar esse vídeo e averiguar? Ou é preciso de uma denúncia para o Ministério ir atrás disso? A grande dificuldade nossa é que as redes sociais hoje, ela conecta o mundo inteiro. Exato. E o Ministério Público não é um vigilante das redes sociais. Sim. Não é? Se a pessoa leva isso até os canais do Ministério Público, e o Ministério Público tem canais para isso, vai chegar e o Ministério Público, mesmo com essas imagens, ele vai conseguir fazer a investigação, a apuração. Inclusive, muitas vezes, os canais em que são publicados são restritos àquelas pessoas que têm o acesso àquele local da postagem, seja Instagram, seja Facebook e tudo mais. Então, o Ministério Público que não é nem papel do Ministério Público ficar vigiando as redes. Mas aí as pessoas, se são muitas, milhares estão vendo isso, é o caso de, no mínimo, se for caso de crime contra os animais, inclusive encaminhar isso para a Polícia Civil, que faz uma investigação criminal para depois remeter para o Ministério Público, que a gente chama de Polícia Judiciária. Não é? Não. E no caso coletivo, isso sendo encaminhado, e até pelo meio digital também, que é o Ministério Público, na sua página do Ministério Público, no caso de São Paulo, www.mpsp.mp.br, as pessoas vão ter lá o canal, faça sua reclamação, faça sua denúncia, enfim, e ela poderá fazer, e até naqueles casos que justifique, pedir que o nome não seja revelado, e não é revelado. Não, era só para deixar bem claro isso, que às vezes as pessoas, você está nas redes e acaba vendo isso, aí as pessoas falam, onde está o Ministério Público? Porque o Ministério Público, é bom as pessoas saberem que precisa uma denúncia, porque o Ministério Público não tem olhos para toda essa questão, né? É bom explicar isso, o pessoal, se às vezes vê isso, pode denunciar para o Ministério Público e levar até isso, e até denunciar para a polícia, né? Para ela averiguar melhor isso e até levar para o Ministério com relação a isso. As pessoas manifestam a sua indignação Exato. Com relação aos poderes públicos, mas muitas vezes a questão não é essa. A questão é outra. O Ministério Público, por vezes, não atua naqueles casos que não toma conhecimento. E para tomar conhecimento, ele não está lá naquele grupo de WhatsApp, naquele grupo do Facebook e assim por diante. Então é importante que as pessoas também se sintam indignadas ao ponto de fazer e de reportar o fato que tomou conhecimento. Exato. Foi aquilo que eu comentei agora há pouco, né, Sim. doutor? Não tem jeito de agir se não chegar ao conhecimento. E com provas, porque não pode ser uma coisa vaga, né? Como o Ministério Público, ele age, ele trabalha para garantir o bem-estar dos animais que são retirados de maus tratos? Então, existe todo um programa na política pública e é vinculada ao município, né, que deve fazer depois, inclusive, um encaminhamento para adoção. E muitas vezes alguns animais são colocados nesses dias que são feitas a apresentação desses animais para doação. Muitas vezes tem animais que não aparece uma pessoa querendo adotá-las e voltam à espera de um adotante. Então é um problema sério essa reinserção que não basta simplesmente soltar na rua. Sim. Não pode, inclusive, dessa maneira. E é buscado, então, aí um adotante para poder ser
aquele que vai acolher esse animal que foi já recuperado e que está em condições de voltar, foi feito o tratamento, saiu desse estado aí de vulnerabilidade absoluta, quando ele está machucado, está doente e precisa de tratamento. E ele pode ser imediatamente, assim, depois do tratamento, né, encaminhado para adoção, ele tem que ficar sob guarda da pessoa até o final do processo. Sob guarda pode ficar sempre, não é? Se tiver alguma pessoa que queira ter a guarda desse animal, é possível, isso não é problema, não há impedimento nenhum. Até é interessante do ponto de vista da execução da política pública municipal esse tipo de procedimento, porque abre-se uma vaga para um outro animal que não tenha um cuidador aí que queira voluntariamente assumir a guarda dele até a resolução. Essa é o que a gente, né, assim, mais tem dificuldade realmente é de encontrar pessoas que fiquem com o animal quando a gente tira de resgate, né? Então, às vezes a administração pública alega que não tem espaço. E aí, quando acontece isso, como que a gente deve proceder, doutor? Se a gente solicitado da administração pública e não tiver ninguém que assuma naquele momento, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar o animal sofrendo maus tratos, né? Isso não pode, em absoluto. Aí, qual que é o procedimento nesse caso? Então, veja, isso é importante, porque o município, ele tem um cobertor curto? Sim, tem um número de vagas. Se nós fôssemos somar ou fazermos aí uma espécie de um levantamento de quantos animais comunitários nós temos, quantos animais em Franca estão sob cuidadores, o número é muito grande. A gente sabe que se não fossem esses cuidadores, pessoas que muitas vezes estão fazendo isso de forma voluntária, o município realmente não teria condições de assumir todos e conseguir colocá-los, não é, com pessoas com adotantes. Mas é obrigação do município e está inclusive na legislação não só municipal, estadual, e faz parte de toda a política nacional de proteção aos animais. Essa é uma questão importante, por quê? Porque nos casos concretos em que tem que ser feito o recolhimento, não tem para onde ir e o município não se organiza para absorver, os casos normalmente são encaminhados para o Ministério Público, e quando ainda dentro de um inquérito civil o Ministério Público não consegue, num acordo com o município, por meio de TACs, sensibilizar o município a criar novas vagas e a conseguir essas vagas, deve ser feito então o ajuizamento de uma ação, no caso uma ação civil pública. Perfeito. Exatamente, doutor. E essa questão é obrigação do município cuidar, né? Sim. Os animais pertencem ali da cidade, é obrigação deles cuidarem. E uma dúvida que eu tenho com relação aos cachorros comunitários, cachorros de bairros que ficam ali, que todos cuidam. Às vezes, as pessoas passam de moto, eles avançam e acaba atingindo ou mordendo algum munícipe. Só que na hora você não acha ninguém, você não acha o dono que mordeu. E aí, como que a pessoa deve proceder com relação a isso, doutor? O que foi mordido? Isso, o que foi mordido. Aí entra naquilo que a gente falava no início, a questão de saúde pública. Então é importante que essa pessoa busque o atendimento médico, um pronto atendimento. Eventualmente vai ter que tomar medicamentos para se proteger. E esse animal deve ser capturado e ficar em observação. Esse é o protocolo do Ministério da Saúde, inclusive. E isso é importante, porque se esse animal puder apresentar algum tipo de sintoma que indica que ele tem alguma doença, como raiva e outras coisas, é preciso adotar outros protocolos, não é? Também, inicialmente, tentando ele ser preparado para reinserção, depois que tudo se verifica que não está doente, que foi um incidente, que foi alguma coisa dessa natureza, seguido todo o caminho do protocolo do Ministério da Saúde, nós temos, depois de reinserção e busca de reinserção, medidas mais drásticas que aí pode chegar até a eutanásia. Entendi. É aquela ligação, né? Sempre que eu falo com assistência social, com a segurança pública, saúde pública, economia e educação. E com relação à assistência social, a gente, assim, várias vezes onde nós fomos fazer resgate de animais, a gente encontrou famílias, mãe, filho, que sofria agressão, às vezes, do pai.
e, obviamente, acabava descontando no pet, né? Então, até é uma teoria do FBI, né? A teoria do link, e envolvia essa questão social, porque a gente retirava o animal e acabava tendo que sair e deixar a família para trás. A criança que estava visivelmente sendo agredida, assim como a mãe. Fazendo essa conexão, doutor, como atua o Ministério Público nessa situação? Somente na questão do pet ou ela Não, engloba? veja, essa é uma questão complexa. É muito importante a gente, se está visível que há casos de violência doméstica, deve ser acionada a polícia judiciária, tem que ser comunicado à polícia que ali é caso de violência doméstica, por exemplo. Não é? E isso tem que ser resolvido. E, inclusive, pela política pública, vai ser acionado o CREAS, conforme a gravidade, o nível de complexidade, ou até mesmo o CRAS do município, para o acompanhamento daquela família. Excelente. Maravilha. Doutor, maravilha a conversa que a gente teve aqui. Eu queria agradecer ao senhor a presença. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa que a gente, caso a gente não perguntou para o senhor, alguma explicação, alguma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu acho que é importante as pessoas buscarem fortalecer a rede de proteção animal num sentido mais amplo. Não olhar para o pet como um pet, mas olhar para o pet como um ser um ser que não tem muitas vezes condições de se autoproteger e que nós devemos agir protegendo esses seres. Se é de uma maneira ou de outra um ente querido, com maior razão ainda. A gente conversava até antes da gravação, quando a gente perde um pet, Exato. é como se fosse um ente da família que perdeu. A gente tem lembranças, a gente tem memórias, a gente tem tristeza, tem recordações felizes, e então nós estamos falando de seres, não é? Importantes, que fazem parte desse planeta, que fazem parte desse mundo em que vivemos. Então é muito sério quando a gente fala de educação das pessoas para essa causa. E é importante que as pessoas também saibam que elas precisam ter a consciência de que é importante não fazerem vistas grossas para a violação desses direitos. Maravilha, doutor. O senhor tocou num assunto aqui, a gente entrevistou a doutora Mônica Lima, advogada da família, recentemente, aqui no Pode Ver também, e ela falou sobre a questão dos animais na separação, né? As disputas. Isso, né? aí e não tem uma legislação hoje para realmente legislar sobre isso, com quem fica, com quem não fica. Eles seguem normalmente para filhos mesmo. O senhor acha que falta hoje algumas, como posso falar, falta na legislação alguma coisa mais voltada para os animais? O que poderia melhorar nessa questão para ter uma visão melhor para os animais hoje em dia? Em relação às separações? Em separação, acho que em relação aos animais, em tudo, na realidade. Eu sei que é bem ampla, mas alguma coisa que o senhor vê que falta, eu falo assim, ó, isso aqui faltaria, falta isso era preciso melhorar. Veja, se eu pudesse, no mundo ideal, não é? Que a gente sonha, e, por exemplo, eu acho que Franca passou da hora de ter, por exemplo, um equipamento público de um hospital de atendimento gratuito aos animais, para aqueles que não têm condições de pagar, quando é próprio, e que seja ali um espaço de atendimento amplo e com tecnologia, com equipamentos, portanto, que permita isso e que dê uma vazão a tudo isso, porque população de gatos e cães, por exemplo, para ficar apenas neles, em Franca, isso existe. Existe bastante, isso né? existe. No meu caso, eu tenho 2 cachorros em casa. Tem gente que tem 17, né? Então tem outros... Pois é. 14. Ah, tá. É que daqui a pouco você acha mais 3, vai. Eu acho sempre, né? Mas meu filho não deixa mais. Entendi. Mas então, esse atendimento normalmente vai acontecer custeado por recursos privados. E como é que ficam os animais cujo dono, ou que nem tem dono, em relação a esse atendimento? Esse é o ponto. Ou é trabalho voluntário, que também não vai ser suficiente. Que vai ter um custo também, né? Exato. E nós falamos lá no início, se envolve saúde pública, se envolve zoonose, se envolve questões importantes como essa, é o momento da gente pensar de forma ampla nesse atendimento terciário e hospitalar também para os animais. Na nossa cidade não temos ainda.
Era necessário, era preciso. Doutor, a gente tem um presente, né, Maísa? Temos aqui um presente. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Olha só. Espero que eu não goste. sei se os ouvintes vocês estão visualizando, então eu vou mostrar. Pode mostrar. Olha, essa além câmera de ser aqui. o primeiro programa... E tá, tem o seu nome aí. Olha aqui, Olha, com o meu nome. e ainda tem a E caneca. aqui, não é? Só pra deixar claro, eu não tenho uma caneca dessa, viu, doutor? Não, até porque o seu nome não é Paulo. Senti um ciúme. Ei, ai. Não, mas vai ter, com certeza. Vai sim, vai sim. Teremos. Gente, Doutor, muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez toda a ajuda que o senhor sempre dá, a colaboração, sempre disponível para poder levar a informação para a população. E aqui o espaço está aberto para o senhor. Muito obrigada pela sua presença. Iniciando mais uma vez um projeto meu. Maravilhoso. E é uma honra, doutor. Muito obrigada. Para mim que é uma honra, eu agradeço e parabenizo o trabalho de vocês. É fundamental, porque o alcance do trabalho de vocês é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, porque está nas redes. Exatamente, doutor. Eu agradeço também sua presença. Maísa, obrigado. E esse projeto que a gente está começando agora vai subir. Foguete não tem ré, né? Bora pra frente. Se Deus quiser, tudo certo. E a gente agradece você também que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado de coração e a gente se vê.